Dinho. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo em paz, querida. Então tá bom, né? Que coisa boa ter a Cibele aqui com a gente de novo. Gente, a Cibele é uma das pessoas mais queridas que a gente tem na lista das queridas, né? Isso. E ela vai hoje colaborar com a gente. Eu vou tentar fazer de novo a tal da. Como é que coloca o link aqui? Eu tinha feito tudo bonitinho. Tinha colocado aqui como é que a gente faz para. Deixa eu achar. Fabiola, que bom. Eu vou pôr o nome da live aqui para gente, enquanto o pessoal vai entrando, Vai chegando. vai chegando, tá? E nós vamos hoje falar então com a doutora Cibele sobre o declínio cognitivo e hipertensão, ou hipertensão e declínio cognitivo, nas atualizações que tiveram no nosso não, né? No Congresso Mundial, no nosso é ótimo, no Congresso Mundial de Alzheimer. Boa noite, Edilson, bem-vindo. Edilson está lá em Belém do Pará, nós já estamos ficando internacionais, Edilson, não é? Isso. Oba! Lugar de comida boa. Ah, isso é mesmo. Nossa, comi bem. Ô, gente, Comi bem. hum, Não fala nada, tu- porque eu não jantei. Aí, atenção em declínio cognitivo, isso. Atualizações, né? é. Do... Então Isso. vamos, vou só introduzir aqui, Vi, para a gente começar, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai atualizando o pessoal e situando, né? Então, vamos nos situar, né? Então, foi o Congresso Mundial de Alzheimer, né? O AAIC, que é o maior congresso de Alzheimer que a gente tem. Esse ano foi totalmente online, como eu costumo dizer, era em Amsterdã. Eu queria ter ido para Amsterdã de novo. Tudo bem. Tudo bom. Vamos lá. Então, mas a vantagem é que o congresso foi 100% online, 100% gratuito, né? Aí a gente se pega naquela. A gente não está na cidade do congresso, e aí o que a gente faz? Assiste um pedaço sim, um pedaço não. Eu tentei me organizar para que a semana do congresso eu estivesse em casa estudando. Dos 5 dias, eu consegui fazer isso certinho em 2,5, né? Então, na segunda e na quarta, eu fiquei o dia inteiro assistindo, escolhi as aulas, né? Porque não dá para assistir tudo, você vai escolher as aulas. E na terça eu assisti a metade, e na quinta eu assisti quase tudo. A sexta-feira deixou um pouquinho a desejar, eu estou tendo que dar uma olhada a mais nesse congresso. Esse ano eles dividiram por temas, né? Então, começou com a parte básica, bem de ciência básica, depois de biomarcadores, depois de quadro clínico, então da parte clínica, imagem e, por fim, medicação. Então, foi mais ou menos assim dividido. É sempre um congresso maravilhoso, né? Então, quem já teve a oportunidade de ir, é um congresso maravilhoso. Se eu não estou enganada, foram 20 mil inscritos, né? Tinha gente de todo mundo, e as aulas algumas ficaram gravadas e dá para a gente ainda assistir, e outras não, né? Então, acho que a gente pode começar a entrar no assunto que nos toca? Então, eu combinei. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou perfeitamente. Ótimo. Beleza. Então, assim, o que a gente conversou, eu e a Via, foi assim, de pincelar algumas coisas do Congresso. Na verdade, gente, alterações vasculares, né, circulatórias e perda cognitiva um tema muito antigo, é um clássico, né? É um clássico na neurologia, na neuropsiquiatria geriátrica, na geriatria, então é um clássico. Já de muito tempo a gente escuta aquela máxima, né? Que o idoso ficou esclerosado. Ficou esclerosado era porque se tinha a ideia de que os vasos ficavam duros e essa pessoa ficava demente, né?
Então, a gente chamava que ela era, na cultura, no jargão popular, era uma pessoa esclerosada. Então, vejam que isso vem de muito tempo. Tá? O que, então, a gente conseguiu ver agora com mais detalhes? Acho que o que vem, vou tentar dividir em 3 partes. A primeira estão tentando achar biomarcadores para lesão vascular. Então, assim, quando a gente olha as demências, a doença de Alzheimer sempre em primeiro lugar, e em segundo lugar, dependendo da estatística que você use, vinham as demências vasculares. Só que na hora, isso na aula foi bem interessante, na hora que você olha os cérebros, né, as pessoas que demenciaram, na verdade você vê uma mistura de patologias. Então você tem patologia amiloide, né, você tem taupatias, que é a doença da proteína tau, você tem a lesão vascular, né, como um grande mote dentro dessas alterações que você encontra nos cérebros das pessoas com demência, e as alterações da doença por corpúsculos de Levy, que são bem clássicas na patologia. Né? Agora eles estão estudando novas lesões proteicas, então tem mais coisas chegando. Mas o que dava para ver é que tem um pano de fundo vascular nos pacientes que perdem a cognição. Então, ponto número 1, eles estão buscando biomarcadores para lesão vascular, né? Lesão vascular através do sangue e através do líquor, né? São estudos que ainda estão em fase 1, então a gente ainda tem muita coisa, e como eu costumo dizer, né, Vi, ainda estão na fase dos ratinhos, tadinho dos bichinhos, né? Você sabe que eu tenho meu coração que sofre. Eu sei que pesquisa básica tem que ser feita em ratinho, mas fazer o quê? Né? Não é uma coisa que me conforta, né? É uma coisa que me incomoda. Então, o que a gente vê nessas lesões vasculares? O que se percebe é que você tem o vaso, né, que começa a ser lesionado, ele começa a sofrer, né, num regime de alta pressão. E o que o organismo faz? Ele tenta, como acontece no coração e como acontece no braço, se você vai trabalhar contra a força, o músculo engrossa. E é exatamente essa espessura maior dos vasos que está sendo estudada como relacionada à perda cognitiva vascular. Tá? Então a gente já fica com uma coisa, opa, então quanto maior a pressão, mais o vaso enrijece e engrossa, tá? E isso vai levar a uma série de alterações, tanto inflamatória, como liberar certas substâncias que eles estão tentando buscar como biomarcadores, né? Que vão exatamente nos pontuar que essa pessoa está sofrendo lesão vascular. Então, o que acontece é isso, o vaso sofre no regime de hipertensão. Além disso, além dessa primeira aula bem introdutória aí, né, ficou bem claro, né, que não existe um mecanismo só. Né? Então, que é o segundo ponto para a gente pensar. E Vi, quando você quiser, me interrompe, tá? Senão você sabe que eu falo demais. Né? Então, assim, qual que é o segundo ponto que eles colocam? A gente tem que entender um pouquinho da regulação da pressão arterial sobre o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tem um sistema de regulação de pressão. Então, assim, se a pressão subir muito, imediatamente o vaso tenta dilatar numa ação rápida para, dilatando, baixar a pressão. Então, esse controle pressórico existe, o nosso cérebro tem essa autorregulação. Então, assim, mesmo que você esteja com 20/12 de pressão arterial, não é essa pressão que está no teu cérebro. É menos, porque o cérebro tenta se defender de uma forma aguda. Então, o cérebro tem um mecanismo de autorregulação. Nas pessoas com hipertensão crônica, essa autorregulação é ruim. Então, começa-se a perceber que a alteração não é só de curto prazo, vai ter alteração de longo prazo, que está relacionada exatamente a essa dificuldade de regulação do fluxo cerebral.
cronicamente, o que vai acontecer? Aquilo que a gente tem que juntar a historinha de uma aula com a historinha de outra aula, né? Então a gente tem que juntar aquela... a Vivi chama isso, como é que a gente tem que generalizar o conhecimento. Né? Então vamos tentar generalizar o aprendizado aí. Então assim, se a gente pega que o vaso fica grosso a longo prazo, quando submetido a regimes de alta pressão, né, eu vou ter que o vaso, ele é elástico, e essa elasticidade vai dar a ele esse controle pressórico, né, que é a regulação do fluxo para o cérebro. A longo prazo, então, a gente falou que o vaso vai ficando grosso, e essa regulação vai se perdendo. Então, seja num pico de pressão, ou, como a gente vê muito nos nossos idosos mais frágeis, quando a pressão cai, porque quando a pressão cai, o vaso deveria fechar para o sangue chegar com mais pressão no cérebro. A hipertensão lesiona isso. E logo, que é um mecanismo de defesa do cérebro, essa regulação. Então, isso vai estar alterado. Tá? Então, a gente tem que entender que a longo prazo, então, a parede do vaso vai ficando espessa, e ele vai perdendo essa capacidade de regular esse fluxo sanguíneo, principalmente em situações mais extremas, e tanto para mais quanto para menos. Essa lesão do endotélio que a gente começou a começou a descrever, ela é uma alteração bioquímica, né? Então, assim, o vaso começa a produzir substâncias inflamatórias, né? E isso vai lesar o próprio vaso, né? Então, vai levar a alteração inflamatória e vai também levar a alteração do óxido nítrico. Então, é por isso que o vaso fica desregulado. O vaso desregulado, ele desregula a barreira hematoencefálica, que é a nossa barreira que limita o que entra no cérebro. Então, assim, a gente já falou de alteração de fluxo. Essa alteração de fluxo cronicamente está relacionada à perda cognitiva. A gente falou do espessamento do vaso, né? Os estudos, teve inclusive aula só sobre isso, né? Trabalhos sendo apresentados de que, examinando a espessura dos vasos, por exemplo, da carótida, que é um vaso que está mais acessível, se ele está ficando espessado, essa pessoa vai ter maior chance de perder a cognição, né? E assim, tudo isso então vai alterando essa parte vascular, e isso começa a alterar a barreira hematoencefálica e dentro do cérebro, tá? Então, esses fatores inflamatórios, eles vão da parede do vaso ir para o cérebro, e a gente vai começar a ter um regime inflamatório dentro do cérebro, né? E aí é que vem. Esse regime inflamatório, ele acaba se espalhando, vamos dizer assim, pelo cérebro, porque eu imagino que é uma questão química, então, né? Não, antes a gente tinha essa noção física. Acontecia numa veinha aqui, mas na outra ali não, né? Agora, com essa questão química, me faz pensar num sistema comprometido, né? E não só numa artéria, numa veia. Então, vai ficar cada vez mais frequente a doença cerebrovascular. Exato. Então, assim, Vi, é exatamente esse vazar, né? Essa dissolução dessas substâncias que vão passar para o tecido cerebral. E aí vem os trabalhos que foram apresentados sobre isso, que é que talvez a lesão vascular seja anterior à deposição amiloide. Entendi. Né? Pelo menos assim, a gente... disso, né? Pelo menos a função química disso seja anterior à amiloide. Né? Então, assim, parece, né, que essa deposição amiloide está relacionada a essas alterações vasculares. Não bastasse isso, essas alterações que a gente vê, então, que a gente estava descrevendo, alterações de fatores inflamatórios, alterações de outras substâncias que, por exemplo, provocam angiogênese, dessas outras alterações que vão acontecendo, elas também podem induzir a lesão da proteína tau.
Então, o que eles começam a propor é que talvez a lesão vascular esteja muito mais envolvida na doença de Alzheimer, na patologia da doença de Alzheimer, do que a gente costuma crer. Isso já foi ventilado lá atrás, né? Vamos puxar um pouquinho. Quem já estuda um pouquinho disso faz tempo, assim, né? Quem tem uns anos de estudo lembra que em certos momentos já tentou-se uma teoria vascular para a doença de Alzheimer, né? O que tem que ficar muito claro é que, independente de você desenvolver, do paciente desenvolver a lesão amiloide, né? A alteração vascular, per si, piora a cognição. E isso a gente já sabe desde o estudo Framingham, né? Então, desde o estudo Framingham, a gente já sabe que sim, quando você tem hipertensão, você tem pior cognição. Tá? Agora também, a gente já consegue ver com mais clareza que quem trata a hipertensão tem melhora do desempenho cognitivo. Tá? Então, o que a gente começa a notar? A gente começa a notar que tem muito paciente com doença de Alzheimer que tem hipertensão, tem paciente com doença de Alzheimer que não tem hipertensão. Mas naqueles em que é possível ver, o bom tratamento reduz e muito a progressão do quadro. Né? Isso é uma coisa que às vezes pessoalmente, independente do congresso, é uma coisa que pessoalmente eu gosto bastante de discutir com os meus pacientes. Eu falo que o fato dele ter perda cognitiva só diz o quanto eu vou ser chata no controle dos fatores de risco. E hipertensão é um deles, é um dos fatores chave para a gente tentar melhorar a questão da perda cognitiva. Bom, então... Agora... Oi? A Vânia pergunta se controlar a pressão arterial então vai impedir a doença de Alzheimer. Eu acho... Não. Então... Ainda vai responder isso. Tá, então vamos lá. Não, a questão, Vânia, é que as coisas se somam. Então, tem-se teorias, isso é teoria, de que talvez a lesão vascular seja anterior à deposição beta-amiloide, que é a deposição que causa a doença de Alzheimer. Em doença de Alzheimer não existe assim, fez isso, não tem a doença. Exemplo, tem gente que tem pressão normal e tem Alzheimer. Tem gente que tem pressão alta e tem Alzheimer. Tem gente que é obeso e tem Alzheimer. Tem gente que tem peso normal e tem Alzheimer. Tem gente que tem desnutrição e tem Alzheimer. Né? Tem gente que tem vitamina D baixa e tem Alzheimer. Tem gente que tem vitamina D normal e tem Alzheimer. Então não existe uma coisa única que vá fazer a gente dizer que essa pessoa não vai ter a doença. Agora, com certeza, vai perder mais cognição, vai perder mais rápido, vai piorar a cognição se não controlar a pressão. E isso é verdade até em torno dos 80 anos, onde o controle rigoroso da pressão arterial, e isso também foi mostrado no congresso, teve aula sobre isso, né? Então, assim, pessoas jovens precisam de um controle rigoroso de pressão. Jovens, até os idosos, até os 80, 85 anos, você precisa de um controle rigoroso. E a partir de então, esse controle muito rigoroso da pressão pode piorar a doença de base, pode piorar a cognição e pode reduzir pode aumentar a mortalidade, né? Que é uma curva em U, que a gente chama, né? Onde você vai primeiro cair a mortalidade à medida que você controla a pressão, e depois dos 80, 90 anos, se você continuar com controle rigoroso de pressão, você volta a ter um aumento desse risco de vida, né? Vamos falar aí de sobrevivência, tá? A gente precisa entender que o controle da pressão arterial, ele vai ajudar a cognição a longo prazo, tá? Como? Reduzindo as lesões sobre os vasos. Eu não tinha comentado com vocês, mas existem, além do vaso, a pressão alta pode dar sangramento cerebral, microsangramento cerebral, podem dar pequenas isquemias. Então, teve aula relacionando lesão de substância branca, né? E a gente tem que entender um pouquinho, né, da parte anatômica. Então, a base do cérebro, a substância branca,
que é o que comunica os neurônios, é onde está a maioria dos axônios, ela é lesionada e aparece na ressonância como um pontinho branco, né? Tem paciente que tem vários daqueles pontinhos que a gente chama de hipersinal. Tem trabalho relacionando hipersinal com perda cognitiva. Né? Uma coisa que eu vi, já que a Viviane adora uma anatomia, eu não podia deixar de contar isso para minha amiga. Quando a gente trata a hipertensão, a gente tem uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral. E principalmente na área do hipocampo e do cinguro posterior. Né? Então, esses pacientes acabam tendo uma melhor perfusão mesmo em áreas que são muito importantes para a memória, né? Para o aprendizado. E assim, a gente já consegue ver isso bem localmente. Tá? Que mais? Tem mais uma... E a gente consegue ver isso... no paciente que chega no consultório aqui comigo, por exemplo, com uma dificuldade de fluência verbal, fluência motora, fluência do pensamento, né, e que perde muito, e que quando está bem tratado, começa a ser melhor tratado do ponto de vista médico, desses controles, se daí vai lá, fica chata em cima dos fatores de risco, já melhora imediatamente, né? Essa fluência, essa facilidade da pessoa de pensar, não perder o nome, aquela coisa do cadê? Não vem a palavra, não vem o nome da pessoa, eu tenho que fazer mais força, então isso começa a melhorar já. E faz muita diferença no tratamento de reabilitação cognitiva, né, Cida? Faz sim. Passou aqui uma colocação, eu não consegui ver de quem, que o avô, o avô teve... o Edilson, lá do Belém do Pará. Então, o Edilson falou que o avô teve uma lesão vascular que foi o suficiente para piorar a cognição. Pode mesmo, Edilson, a gente chama isso de infarto estratégico, né? Pegou exatamente um local que foi crucial ali para a cognição dele. Há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo assim, acho que 1 ano, 2, eu recebi uma paciente vinda de a tia de um amigo, e ele me trouxe a paciente e com um quadro de uma perda cognitiva muito rápida, e ela tinha um infarto dentro do hipocampo, mas de uma assim... capciosidade, o negócio era capcioso, o infarto era dentro do hipocampo, não tinha como, é duro, né? Então assim, foi muito... Ele fez, né? Assim, Então, assim, foi muito capcioso. Alguém aqui está perguntando do estudo Finger. Bem, tiveram vários blocos do estudo Finger. Assim, eu imaginei que eles iam me dar mais dados. Eu fiquei tanto quanto frustrada, porque eles ficaram conversando entre eles, e assim, o bloco do Finger tinham, acho que, uns 10 palestrantes. Eu falei, céus, como é que eles vão dividir isso? Então, eles ficaram conversando. O que eles estavam conversando? De qual o impacto que a pandemia tinha tido na coleta de dados, como eles estavam se safando. E eles estavam, então, tentando trocar figurinhas, e eu fiquei esperando, eu queria dado, né? Não deu, né? E eles ficaram conversando entre eles de como fazer parte das entrevistas por telefone, e esse era o terceiro ponto que eu ia chegar mesmo da nossa conversa, que era o estudo Finger, que nos Estados Unidos eu acho que chama Pointer, mas é ligado ao Finger, Pointer Finger, se eu não estou enganada. Muito bem, agora já tá na China, tem no Japão, tem vários, né? O Finger já é mundial. E qual que é o grande problema? O Finger ficou capenga com a pandemia. Né? A gente tirou 2 dos grandes pilares. Atividade física, porque está todo mundo dentro de casa, e contato social. Né? Então, o que eles falam ali como um grande pilar, que é a socialização, que é pegar o idoso e deixar ele funcional dentro da sua comunidade, como com a pandemia? Não, dá para fazer via eletrônica. Isso eles discutiram, que dava para fazer, mas que, dependendo do paciente, fica muito difícil. Tem muita gente, tem muito idoso sozinho.
Eu tive o prazer de visitar recentemente uma paciente minha que tem queixa, ela tinha queixa cognitiva, mas era mais, ela tinha uma queixa subjetiva, na verdade, ela não tinha deficiência. E nessa pandemia, era de se imaginar que ela tivesse ido por água abaixo. E ela se reinventou, né? A minha partner que cuida dela me ligou e falou, vamos ver o que você acha. Ela se reinventou, ela fez um monte de grupo pela internet, ela aprendeu a mexer na Netflix, assiste os corais, as óperas que ela gosta, ela se reinventou. Agora ela agora se comunica comigo por e-mail. Então, assim, ela se reinventou. Gente, que coisa! A única coisa, ela ficou um tempo sem a funcionária de casa, depois a funcionária de casa voltou, e a filha e a sobrinha que moram perto, que supriam ela da parte de alimento, e ela, enquanto não estava com a funcionária, ela se dedicou a cuidar da casa. Ela mora numa casa que tem jardim, que tem sala, que tem aquela coisa de casa, né? E ela se reinventou. Então, a discussão do Finger foi muito voltada de como pôr o Finger de pé no meio da pandemia, né? Tanto na coleta de dados como no cuidado ao paciente mesmo, né? Porque é um desafio, é um desafio, né? Não Eles estão... precisa, né, Sim, também da nossa continuidade, né? Dos nossos cuidados diários agora, né? Sim, sim. Né? Mas excelente. Tem uma pergunta tão legal aqui para você, que é assim, se me permite, né? A pressão baixa tem alguma relação com o perda cognitiva? Especialmente nos muito idosos. Nos mais jovens é um fator protetor. Então, um jovem com 10/5 de pressão, que lindo, né? Que continue assim, né? Mas dá mal-estar, bebe água. Tá dando mal-estar porque não tá bebendo água, né? Mas, assim, uma pressão mais baixa no idoso de 90 anos é exatamente isso que o estudo mostrou. A gente tem perda cognitiva, tá? A pressão baixa no muito idoso. No jovem, não. No jovem é para correr atrás de um controle rigoroso de pressão. E quem tem ela baixa, que dê graças a Deus, porque com o próprio envelhecimento, os vasos vão enrijecer, né? Não é que o enrijecimento dos vasos é próprio da senescência, ele não provoca demência, nada, mas ele coloca o organismo em risco de adoecer. É isso que a gente tem com o envelhecimento, né? Como diria o nosso amigo Paulo Canineu, é uma síndrome de desadaptação, né? Então, assim, o organismo tem dificuldade de se adaptar. E esse vaso que, naturalmente, pelo envelhecimento, tem um aumento da sua rigidez, tem um aumento da sua espessura, ele vai ficar com menor margem de manobra para extremos de alto e baixo pressão. Ou seja, ideal de uma pressão para uma mulher de 60 anos, a Dolores está perguntando, qual é? Ô, Dodô, Dodô. o ideal é que ela seja, vamos lá, o clássico 12/8 estaria bom, estaria muito bom, tá? Pode ser 11/7? Pode. Pode ser menos? Pode. Mas assim, a gente tem que ter um foco, e o nosso foco aí vai ser um 12/8, 12/7, né? Há quem diga hoje em dia, o pessoal da hipertensão, os mais radicais, falam que 8 já tá ruim, que tinha que ser 7,5. Se a gente pensar um 12/8, eu acho que eu já ficaria feliz. Tá? Eu já ficaria feliz. Para uma pessoa de 60 anos. Mas se 13, 14, não tá bom. A gente tem que melhorar, principalmente se a gente tiver perda cognitiva. Aí vem aquela outra coisa de associar as coisas, né, Vi? Às vezes tem uma pressão limítrofe, um colesterol limítrofe, uma glicemia limítrofe. Isso é uma síndrome metabólica. Né? Então, assim, não é mais só. Então, né? Não é só mais uma pressão, exatamente. Tá? Quando eu entro em problema com a minha síndrome metabólica, meu cérebro congela. Quando tá tudo bem, eu entro em hiper, como eu sou sempre, né? Então, mas... TAC! O cérebro congela, é horrível, é horrível. Só... saindo um pouquinho da questão do congresso, contar para vocês, já que a Vi está falando aí, estamos falando de síndrome metabólica, o meu irmão
é hipertenso, diabético, colesterol, tomava 80 unidades de insulina a dia, jovem, né? Isso foi há alguns anos atrás, obeso, obesidade central, tudo, né? Minha família toda tem doença cardiovascular, a família do meu pai tem morte súbita, né? Muito bem, ele resolveu fazer a cirurgia bariátrica. 15 dias depois da cirurgia, ele me liga. Ele adora me ligar para contar essas coisas. Ele falou o seguinte: eu estou pensando diferente. 15 dias depois, ele já tinha perdido 12 quilos em 15 dias, ele já tinha perdido 1 tonelada de peso, que ali, logo depois da bariátrica, a pessoa dá aquela perdida rápida de peso. Ele falava assim, eu penso diferente. Minha cabeça está pensando diferente. Isso um jovem, né? Na época ele tinha 45, eu acho. Não tinha, ele fez 50 anos, agora ele ia ter uns 45. Ele falou com todas as letras, eu penso diferente. Mas voltando ao nosso congresso, teve mais uma coisa nas aulas sobre hipertensão que me deixou realmente, não diria intrigada, mas aquela coisa que você fala, meu, tem tudo a ver. Numa das aulas, foi colocado exatamente entre essas possibilidades, né, então, de que a alteração vascular lesiona o cérebro através de isquemia, através de hemorragia, que altera a barreira hematoencefálica, que altera a permeabilidade da barreira, que talvez leve à deposição amiloide, que talvez leve à fosforilação da tal, só que eles colocam um outro ponto. A ingesta de uma alimentação rica em sal piora a cognição. Não estou falando do hipertenso. O normotenso, que come muito sal, piora a sua cognição, piora o desempenho cognitivo. Gente, é claro que a gente sempre tem que entender assim, que nesses congressos a gente está falando de teorias, a gente está falando de trabalhos que foram feitos, né? De novo com o ratinho, né? Mas onde eles faziam infusão de solução salina. E o desempenho, o aprendizado é diferente. Aí, a gente pensa, onde que a gente come sal? O brasileiro já come muito sal, né? Já é uma alimentação salgada. Né? Todos os alimentos industrializados, eles vão estar, se utilizam sais e o sal mesmo para conservar, porque o sal, o que é o sal? Duas coisas em culinária ele é. Ele é um reforçador de sabor, né? E ele é um conservante, né? Água com sal, sal no bacalhau, bacalhau vem de Portugal para cá e não estraga. Né? Então... Pode começar. Não, tudo nessa vida é moderação. Mas, ao meu ver, nós, atualmente, utilizamos muito mais sal, e eu acho que esse sal que vem nessas coisas que a gente não conta, Vi. A gente vai lá, né, faz a comida, se preocupa de pôr pouco sal na comida, de não pôr sal na salada, mas na salada você colocou uma ervilha em lata, você colocou um outro alimento em conserva, e ali tem sal. Os embutidos. Os embutidos, onde você nem percebe que está comendo sal. Um monte né? de queijo na comida. Né? Então, assim, gente, não dá para levar tudo a ferro e fogo. Mas, sem dúvida nenhuma, a redução dos alimentos industrializados... Então, assim, para que se precisa de alimento industrializado? Para se levar para o Alasca, né? Para a África, porque lá precisa comer qualquer comida, né? Quando se passa fome, é uma coisa. Para quem passa fome, o que importa é comer, né? Não importa se é enlatado, embutido, você precisa nutrir o alimento o organismo para que ele sobreviva. Mas, veja bem, estamos falando de Belém, Recife, São Paulo, Cuiabá, né? Rio Grande do Norte. Estamos falando de locais onde você vai ter acesso à comida. Eu costumo dizer, você mora em São Paulo, você não precisa ter tanta comida em casa, porque você pode comprar comida a qualquer hora. Né? Então, assim, a gente... claro, tem gente que viveu guerra e vai querer estocar comida, né? Tem gente que passou por privação, mas às vezes você tem que parar e olhar o que você tem agora, né? E eu também acho assim, que tem tudo a ver. Assim, foi uma coisa que me chamou a atenção e que é o tipo da coisa assim que você fala, meu, é mesmo, né? Então,
o excesso de sal, mesmo porque assim, os que não são hipertensos falam, mas eu posso comer quanto sal eu quiser, né? Não pode. Não pode. Primeiro que não faz bem nada. Tudo em excesso sobra, né? Tudo em excesso vai causar problema, né? Tudo, até a ginástica é excelente, em excesso vai te machucar, em excesso vai fazer você perder a musculatura, inclusive, se você se exercitar demais, você vai ter lesão muscular e perda muscular. Até o atleta tem que ter repouso, né? Então é a mesma coisa, em termos alimentares, a gente vai ter que pensar nisso. O sal é um reforçador de sabor. Então é claro que aquela comida do pacotinho é mais gostosa porque ela é cheia de realçador de sabor. Entre eles o sal. Tá. Né? E então, a nossa amiga lá da Bahia, tudo bem, querida? Helena, ela coloca que até o idoso põe mais sal na comida por causa da perda mesmo do paladar, né? Então, para dar mais paladar à comida, ela fala que ela trabalha no bairro periférico em Salvador e o uso da carne seca e embutidos é a realidade cotidiana lá, né? E o desafio é essa mudança de hábitos para eles. E é mesmo, Helena, é uma dificuldade. Quando eu vou à casa da minha mãe no interior, ela compra comida pronta e uma coisa que eu costumo dizer para o rapaz que faz, eu tenho problema de tireoide, eu não posso comer sal. Você diminui o sal? Eu já diminuí porque é para sua mãe. Aí eu falo, não, mas é para mim. Para mim tem que ser metade do que você põe para sua mãe. Mas assim a comida vai ficar sem gosto, né? Olha, muito complicado. Muito complicado. Né? Dicas. Para nossa colega da Bahia. Tempero. Poxa vida, quer lugar para ter mais tempero, né? Gente, eu passei uma situação com um paciente na UTI, que estava com a pressão 25 por tralalá, e a comida dele, claro, naquela época, faz algum tempo, a comida veio assódica, né? Porque ele estava tomando Nipride, medicação para tentar baixar a pressão, e cheguei lá, ele não queria comer, estava bem bravo, mandou me chamar. Eu falei, olha, com essa pressão não tem como eu te dar sal para comer. Ele olhou para mim e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Pode azeite? Eu falei, pode. Pode cebola? Eu falei, pode. Pode alho? Eu falei, entendi. Bastou, já entendi. Fui para o telefone falar com a Nutri. Isso porque eu estou falando de grande hospital aqui de São Paulo. O seu fulano está reclamando da comida sem sal. Doutora, mas tem que ser assódica. Falei, tá, eu vou te fazer as perguntas dele. Pode azeite? Ela, pode. Pode cebola? Ela, pode. Pode alho? Ela, entendi. Eu falei, como é bom. Então, assim, tem que temperar, gente. Eu aprendi isso lá na UTI há muitos anos atrás. Hoje em dia, mesmo quem está na UTI, não se faz mais uma dieta assódica, tá? Se faz com baixo sal, mas não assódica, porque realmente a palatabilidade é horrível. Mas o que a gente pode buscar? Tempero. Então, assim, mesmo as pessoas mais simples, vamos fazer hortinha de tempero, né? Vamos fazer, o pessoal da Bahia gosta de pimenta, vamos fazer molhos com pimenta, com pouco sal, ou sem sal, para que você ponha depois, né? Então, tempera a comida, vamos buscar sabor. E assim, a questão de não ter sabor, Vi, à medida que você vai se desacostumando a comer o que tem excesso de sabor, você vai retomando o teu paladar. Então, assim, você come a primeira vez, você está acostumado a comer uma comida com sal. Você come uma com menos sal, tá ruim. Aí você fica nela até você acostumar. Você vai acostumar. Aí você vai diminuir mais um pouquinho. Né? Por quê? Porque você vicia o paladar. Tanto é, se a gente pensar, hoje, só se oferece açúcar para uma criança o mais tarde possível. Por quê? Porque perverte o paladar. O sal também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala que a comida não tem sabor, né? Na verdade, é porque a gente está acostumado com o hiper sabor, com o hiper palatável. Então, a gente tem que inverter isso. É claro que, quando a gente fala em termos populacionais, né, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Mas vamos ter que fazer, né? Porque dá para fazer muita coisa legal.
né? Dá para você pegar um grupo de idosos, montar um programa de uma horta e melhorar a comida deles, né? Reduzir o sal, aumentar o tempero, né? Porque, de novo, as pessoas ficam ali, né? Tem que ter sal. Não, gente, tem que ser gostosa a comida. A comida realmente bem temperada não precisa de muito sal. É verdade. Você sabe que você sabe que o Estudo Sabe aqui em São Paulo, né, que é feito há muitos anos, indicou que a população de 60 anos come pior do que a população de 70, e come tão mal quanto a população de 80. Porque eles não comem frutas e não comem legumes. E uma coisa que eu queria que você discutisse, a ingesta de água. 99% dos pacientes que já passaram pelo meu consultório não tomam água e nunca tomaram água. E dizem que a água é ruim, né? A dona Helena, a avó do Fábio, falava que a água pesa. Ela pesa na boca. Né? E ensinar essas pessoas a tomar água, quando o paciente já tem um quadro demencial que eu consigo orientar o cuidador, aí é uma briga em cima do cuidador mesmo para ele fazer isso e acaba conseguindo, né? Aumentar essa ingesta de água. Mas quando o paciente só fala não, eu não quero água, vocês estão me dando água. Muitas mulheres se negam a tomar água para não ter que ir ao banheiro, para não ter perda urinária. Então, olha, de novo, é uma síndrome, gente, né? É uma síndrome. A gente tem que lembrar que o nosso corpo é formado basicamente por água. Então, começa por aí. Todo mundo tem que beber água. E, por favor, todos bebam, né? Independente da idade. Temos aqui algumas questões que você colocou, Vi. Primeiro, que também já tinha sido tocada, a mudança do paladar do idoso, né? A água fica pesada, como diria a dona Helena. O que a gente pode fazer para isso? Usar água saborizada, usar chá, né? Então, bebida, chá mesmo. Chá de canela, chá de erva doce, chá. Água com laranja, com gotinha de laranja, com rodela de laranja, com rodela de pedacinho de abacaxi, qualquer coisa que dê sabor, né? Até água com gás é melhor do que não beber água. A água com gás, o gás que tem na água é muito menor do que o do refrigerante, tá? Refrigerante não tem nada que preste, só suja seu corpo, tá? Então, assim, não dá. Então, assim, precisa beber água, sim. O que a gente tem que explicar para o paciente, e eu tento explicar isso às minhas idosas, você não bebe água para não fazer xixi. Não fazer xixi significa que seu rim está parando. Você vai ganhar uma hemodiálise. Então, assim, é nesse nível, tá? Infelizmente, eu falo que o que a gente não aprende por bem na juventude, a gente aprende por mal no envelhecimento. E água é uma delas. Gente, existem 1000 aplicativos que vão fazer condicionamento clássico, Pavlov com vocês, né? Pavlov. Então, tem um aplicativo, ele toca e eu falo sempre, coloque um toque específico para a água. Então, o toque para a água não é o mesmo de te acordar de manhã. Então, pega o aplicativo, baixa o aplicativo, coloca a hora que você acorda, até às 18 horas você vai beber água e ele vai tocar regularmente, mandando você tomar X. Porque os aplicativos já calculam pelo peso, pela idade, quanto de água você tem que beber. Eu já escutei aquela coisa, eu tenho que beber 2 litros de água, depende do seu tamanho. Né? Se você tiver 1,40 m, não precisa beber 2 litros de água. Agora, se você tiver 1,78 m, né? Então você precisa. Então, depende muito da composição de cada um. Já vi também a regra, o xixi tem que estar claro, tem que estar amarelo bem clarinho. Isso não vale para quem usa diurético, tá? A cor do xixi não vale para quem usa diurético. Então, precisa, a média é 1,5 litro até 2, não precisa ser mais do que isso. Só conta água, chá, tá? Suco de laranja não tem só água. A quantidade de água livre no suco de laranja é pequena, porque tem açúcar, tem fibra, tem vitamina, tem coisa demais.
Então, o que realmente é água ali? Pouco. Tá. Tá? Então, as pessoas precisam se educar e quanto antes vocês fizerem isso, melhor. Isso vale para todo mundo. E quando a gente fala de hipertensão, a gente tem aquela coisa, a pessoa é hipertensa e desidrata. Aí você olha a situação. Né? Exatamente por ser hipertenso, eu preciso de uma melhor hidratação. Né? Eu preciso, como eu falo, tem que lavar a serpentina, gente. Né? Tem que beber água para lavar o rim, né? E pôr para fora excesso de sal mesmo. Exceto pacientes renais crônicos e cardiopatas graves, que a gente tem que restringir líquido, e que ainda assim, em idosos, a gente tem que tomar muito cuidado com a restrição hídrica. A gente tem que ter uma ingesta hídrica aí adequada. Essa foi uma das perguntas, a Andréia até tinha perguntado com restrição das pessoas que têm insuficiência cardíaca, né? Depende. Insuficiência cardíaca grave. Depende da insuficiência, né? E aí tem que saber qual é a restrição de líquido que precisa, ou quanto de líquido essa pessoa precisa. Pensando no idoso, mesmo com insuficiência cardíaca, o idoso desidrata em 15 minutos, né? É rápido assim, né? Então... É rápido, é bem rápido. Em relação aos cardiopatas, vai depender muito da fração de ejeção dele, depende do eco, né? do ecocardiograma dele, depende se ele tem insuficiência cardíaca direita ou esquerda, né? Aí o médico vai ter que... eu sempre falo, né? Quando a gente dá água, o rim nada de braçada. Quando a gente tira a água, o rim sofre e o coração fica livre. Então, a gente tem que chegar no meio termo. Só que as pessoas não entendem, quando o médico fala que tem uma restrição hídrica de 1000 ml, a pessoa tem que tomar 1000 ml. Não é para tomar 600, nem 700. Você tem que chegar nos 1000. Tá? Isso são regimes especiais, isso são para casos especiais. E os renais crônicos também. Tem renais que têm restrição hídrica e tem renais crônicos que não têm. Isso realmente tem que ser visto com o médico e o nutricionista bem de perto. Caso a caso. A Kel está perguntando se café conta. Conta não, amor. Sorry. Pior, café desidrata. Tá? É diurético, tá? Então não conta café, não conta leite. Eu já tive um paciente que não entendia porque ele desidratava. E ele desidratava porque, como ele era muito magro, ele tinha tido um tumor de estômago, ele era muito magro, ele então falou, já que eu preciso ganhar peso e me hidratar, eu vou beber leite. Eu internei 3 vezes ele com desidratação sem saber por quê. Até o dia que eu descobri que ele não bebia água, ele só tomava leite, que era para ser forte. Para ser forte? Ai, que bonitinho. Não. Você está perguntando, e água de coco? Porque muitos pacientes tomam água de coco e não tomam. Então, água de coco a gente já considera como um líquido hidratante, sim. Tá? É um líquido hidratante. Ele não chega a ser um isotônico, mas ele é um líquido hidratante. Dá pra gente, não tendo alterações de potássio, por exemplo, dá pra gente usar água de coco como hidratante, tá? Dá sim, e às vezes ajuda muito os idosos. Só que eu já tive paciente que tomou tanta água de coco que o potássio foi lá pra cima. Então a gente, com idoso, é tudo um jogo aqui de equilíbrio. Tem que ter muito bom senso. Eu conheço pessoas que o uso muito frequente e em maior quantidade, 2 águas de coco por dia, do coco natural, por exemplo, na praia, em Santos, deu diarreia. Tá? Então tem óleo naquilo, gente. Então, assim, cuidado, porque com o idoso você pode, em vez de fazer o bem, dar uma desidratação pela diarreia, né? Porque assim, quando a gente imagina tomar o coco na praia, a gente imagina que você está no sol. E aí a gente imagina que você está perdendo o líquido. Então você está repondo, mas você está perdendo. Né? Agora, imagina um vozinho dentro de um apartamento tomando uma caixa de 1 litro de água de coco todo dia, porque era o único jeito de hidratá-lo. A gente tem que ir mesclando de novo. A gente tem que adaptar o nosso paladar. A gente tem que reaprender a saborizar as coisas. Né? Não, é isso, a gente tem que saber entender que a gente está lidando hoje em dia
num regime de hiperpalatabilidade, que isso é muito ruim, né? E aí, a Vânia está dizendo que exercício, pouco sal, pouca carne, muita água, muita fruta. Aí eu quero que a Sibeli comente sobre o muita fruta. Muita fruta. Então, vou ter que discordar de várias coisas. Pouca carne, não. A gente precisa de muita proteína. Proteína, assim, o idoso tem que comer proteínas 4 vezes por dia, né? Então, proteína, bastante. Fruta vira açúcar, gente. Né? Então, assim, não é muita fruta. Primeiro que muito é nada, tá? Nada é muito. É tudo com moderação, tá? Então, assim, açúcar com moderação, açúcar saudável, açúcar da fruta, mas é comer a fruta, né? Na hora que você faz um suco da fruta, aquele deixou de ser natural, está processado, né? E vai ter uma ação de glicose imediata. Então, assim, fruta fresca. Quando eu contabilizava as minhas frutas, eu vivo de dieta, né? Então, quando eu contabilizava, eu só contabilizava as frutas frescas. O suco e a fruta seca, eu não considerava fruta. Então, eram 4 porções de fruta fresca. Mais a fruta seca, mais o suco. Gente, o que eu comia de fruta era uma coisa de louco. Não pode ser assim. Fruta é saudável, sim. Precisamos variar e vamos comer a fruta que está mais barata, que é a da época, que é a mais madura, que é a mais saudável. Então, e vai mudando a fruta que a gente vai tendo, e é isso mesmo, para você primeiro comer manga, depois você come morango, depois você vai comer abacate, depois vem o caqui, e você nunca come uma coisa só. Então, cuidado nas porções de fruta, legumes realmente é uma porção mais generosa, né? O clássico, arroz, feijão, salada e carne, ainda é um prato brasileiro super saudável, né? Para quem está com pessoas de mais baixo poder aquisitivo, arroz, feijão, ovo e salada e alface tomate, fechou, esse almoço está quase perfeito. Né? Carne todo dia? Todo dia nada, né? Então, o mundo perfeito, que eu falo, um dia carne, um dia peixe, um dia frango. Um dia carne, um dia peixe, um dia frango. Um dia carne, um dia... Também não dá para ter menos do que 2 porções de carne por semana. É claro, tem gente vegetariana, né? Mas os vegetarianos a gente tem que tomar uma série de cuidados. É uma alimentação muito especial e eu não recomendo que você seja um vegetariano sem ter um nutricionista junto. Não faça isso. Você vai ter mais prejuízo que benefício. Quer seguir essa linha? Beleza. Pega um nutricionista, faz um cardápio, aprende o que você pode, o que não pode, como quer, como não quer. Tá? Inclusive, então, o nutricionista vai dizer para você assim, você vai fazer atividade física 2 vezes por semana, é isso? Então eu vou montar seu cardápio em cima disso, né? Ou sua dieta em cima disso. Se você for fazer 3 vezes, 4 vezes por semana, quer dizer, tem toda uma negociação aí também que se espera, né? De um trabalho. Na verdade é toda uma ciência. É toda uma ciência. É toda uma ciência, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. E quando o pobre do nutricionista, ainda por cima, recebe informação errada. Então, você pergunta assim para ele, eu pergunto para você, você comeu, aconteceu comigo, né? Você comeu o damasco que eu falei de sobremesa? Eu falei, eu comi. Mas não levou para frente da televisão e comeu que nem pipoca, não, né? Aí eu falei, fiz assim, não. Claro que eu tinha feito. Me pegou. Minha nutricionista olhou para mim e falou assim: eu não estou ouvindo isso de você. Você está mentindo! Não, então, assim, ainda tem que ver o que a gente. Não, eu faço atividade física 3 vezes por semana. E aí faz 2, faz uma, não faz. Né? Então, assim, a gente tem que dar boas informações para o nosso nutricionista fazer ali um cardápio. E na falta do nutricionista, é bom senso, gente. Nada é à vontade. Né? Nada é quanto eu quiser e nada, até que se prove o contrário, é proibido. Né? Então, assim, mas não dá. Eu tenho paciente que fala, eu faço dieta do Mediterrâneo, que é a dieta básica, bacalhau, azeite e vinho. Eu falo, tá bom. Na dieta do Mediterrâneo diz que come carne 1 vez na semana, é isso? Não, mas no argentino me falando isso. Não. Falei, tá, na dieta do Mediterrâneo, doce é ocasional.
Não, depois do almoço eu como um doce. Então você não faz dieta do Mediterrâneo. Você come bacalhau, azeite e vinho. É outra coisa. Né? É um padrão alimentar. Né? E isso vai muito de encontro à cognição e à alimentação. Né? Não adianta, de novo, não é um alimento. É um padrão alimentar que vai realmente fazer diferença sobre a cognição. Gente, assim, nosso tempo está terminando, né? A gente Tá. tem alguns minutinhos aí, né? Assim, excelente, né? Eu espero que todos esses ensinamentos da Sibeli venham ajudar a gente, tanto na nossa vida diária mesmo, na nossa alimentação, né? A Sibeli é top, bem, não tem para ninguém, né? Gratidão. E a gente poder ajudar os nossos pacientes, sabe? A gente poder ajudar na prevenção, né? Entendendo qual é o problema dessa hipertensão, né, Sibeli? A hipertensão é muito grave, é sim, mas se minha avó conviveu a vida toda com hipertensão sem declínio cognitivo. Então, dá para viver isso até os 94 anos, até os 96, né? Sim, sim. Controle é uma vida toda, né? É isso, não é assim? Vi, como eu costumo dizer, envelhecimento é uma resultante, né? É a hora que você está no restaurante, levanta a mão e fala, garçom, a conta. É o envelhecimento, né? Então, assim, a sua avó, apesar de ser hipertensa, provavelmente tinha uma série de outros mecanismos protetores, né? E é por isso que, assim, a gente fala dos 5 pilares do Finger, mas tem vários outros pilares, né? Finger é doença cardiovascular, então, tratamento das doenças cardiovasculares, atividade física, nutrição, estímulo cognitivo e socialização. Esses são os 5 pilares. Eu colocaria sono, Isso. eu colocaria intestino, saúde do trato gastrointestinal, eu colocaria espiritualidade, né? Humor. Então, assim, a gente pode aumentar. Existem muitos pilares, né? Mas hoje a gente estava falando sobre hipertensão. E realmente tratar bem a hipertensão é entender que é uma doença sistêmica. Não vai só lesionar o seu coração, o seu rim, o seu olho, vai lesionar o seu cérebro também. E se não te causar uma demência ou um AVC, vai reduzir a tua performance cognitiva. Né? Então, a gente sabe que tem quadros depressivos ligados à lesão vascular. Né? A gente vai ter outras alterações, não só a demência, o AVC, a gente vai ter outras alterações numa pessoa hipertensa. Né? E vamos pensar nisso. Não é porque eu sou normotenso que eu posso comer quanto sal eu quero. Né? Isso é uma medida que todo mundo vai ter que fazer. Então, reduzam o sal, tomem bastante água. E quem tem hipertensão, realmente é um tratamento rigoroso até perto dos 80. 80, 85, essa pessoa vai ter que ter um controle menos rigoroso. E às vezes é um nó para o geriatra dizer, olha, 13 por 8, tá bom, não tá alta, 14, não, eu não posso ter 14 de pressão mesmo. Você tem 90 anos, pode? Não pode. Eu vou ter um AVC. E aí você tem que explicar que ele vai ter um AVC se ele baixar demais essa pressão. Né? Então, assim, é bom senso e acho que os clássicos aqui se justificam e talvez a doença vascular esteja também na gênese da amiloidogênese, da doença amiloide, né? E da lesão da tal. Tá? A lesão para a doença de Alzheimer. Nós temos 30 segundos restantes. Eu quero agradecer muito a doutora Sibeli e a convidar para estar sempre aqui com a gente, né? E nos ensinando, dando esse apoio para a gente continuar também cuidando dos nossos pacientes. Sim, um grande beijo e agradecimento para você, meu amor. Gente, obrigada. Obrigada. Todos aqui. Essa médica é top, bem, querida demais.